Um governador de estado foi condenado na mesma ação penal por peculato, desvio, corrupção passiva, fraude à licitação, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E a defesa dele levantou um argumento técnico interessante. Se todos esses crimes nasceram do mesmo esquema, do mesmo conjunto de fatos, imputar 5 tipos penais diferentes ao mesmo réu não seria bis in idem? E mais, o dinheiro proveniente da corrupção e que depois foi movimentado para parecer limpo, não seria um desdobramento natural da corrupção, sem autonomia para configurar por si só o crime de lavagem de capitais? O STJ entendeu que não. E a fundamentação por trás dessa resposta é reaproveitável para qualquer questão de prova sobre concurso de crimes, bis in idem e consunção. Eu vou mostrar para vocês hoje que essa não é uma tese nova. Ela vem sendo construída pela Corte Especial do STJ desde 2022. Meu nome é Rodrigo Peçanha e no Informativo Jurisprudencial Onde hoje você vai entender de forma bem estruturada o conceito e a diferença entre bis in idem, crimes autônomos, o conceito de autolavagem e por que isso é fundamental para você que vai fazer prova para delegado de polícia. E hoje a gente fala do informativo 894 do STJ recente, agora do dia 30/6/2026, especificamente sobre o julgamento da ação penal número 1076 do Distrito Federal feito pela Corte Especial do STJ, uma ação penal contra um governador de estado que foi julgado e condenado por 5 crimes: peculato, desvio, corrupção passiva, lavagem de dinheiro, fraude à licitação e organização criminosa, julgado de relatoria da ministra Nancy Andrighi em 6/5/2026. Vamos lá então aí, vamos dar uma olhada. O caso é o seguinte: o réu é Gladson de Lima Cameli, governador do PP, governou o Acre desde 2018, foi reeleito em 2022 e ficou no cargo até abril de 2026, quando renunciou ao seu mandado por 2 meses antes do julgamento da sua ação penal pelo STJ, com o objetivo de concorrer a uma vaga no Senado nas eleições de outubro. Quando o STJ condenou, portanto, ele já não era mais ocupante do cargo. Esse caso é fruto de uma operação da Polícia Federal chamada Operação Ptolomeu, que apurou esquema de desvio de recursos públicos a partir de contratação sem licitação ou com licitação irregular de uma empresa chamada Murano Construções e foi feita pela Secretaria de Infraestrutura do Acre em 2019. E aí esse contrato começou pequeno, como uma manutenção predial apenas, mas foi ampliado para grandes obras viárias. Segundo a acusação, a Murano serviu de intermediária para direcionar recursos a empresas ligadas à família do então governador, com destaque para uma chamada Construtora Rio Negro, que era de propriedade do irmão dele. Aí o Ministério Público Federal, portanto, ofereceu denúncia e foi diretamente na Corte Especial do STJ. Aqui nós temos uma daquelas hipóteses de fixação de competência por foro por prerrogativa de função, lá do artigo 105, inciso 1º, a linha A da Constituição Federal. E aí, com base nesse conjunto de fatos, o MP Federal imputou 5 crimes diferentes e é isso que a gente precisa organizar aqui com clareza. Segue aí o slide para vocês. Olha, primeiro crime: dispensa ou inexigibilidade irregular de licitação. O antigo artigo 89 caput da Lei 8666 de 93, que foi revogado em 2021 pela Lei 14.133. E depois eu explico para vocês melhor por que é que ele foi condenado por um tipo penal que já foi revogado por uma lei nova. Vamos falar aqui sobre lei penal no tempo. São aqueles casos que a gente vê ali, aquelas teorias que parecem que nunca são usadas sendo aplicadas na prática. O segundo crime, peculato, desvio, lá do 312, caput, segunda parte do Código Penal. Terceiro crime, corrupção passiva majorada, 317 do Código Penal. Lavagem de capitais, o quarto crime, lá do artigo 1º, combinado com o parágrafo 4º da Lei 9.613. E, por fim,
organização criminosa majorada pela participação de funcionário público, que é o artigo 2º, combinado com o parágrafo 4º, inciso 2º da 12.850. E aí a defesa apresentou diversas preliminares e depois, no mérito, atacou a coexistência desses tipos penais. A gente vai entender o argumento da defesa e vamos entender principalmente por que é que o STJ não o acolheu. Olha só, vamos dar uma olhada aí em quais são os tipos penais. O primeiro deles, como já disse para vocês, o revogado artigo 89 da Lei 8666, que fala em dispensar ou em exigir licitação fora das hipóteses, etc. Ó, pena de 3 a 5 anos e multa. Esse dispositivo ele foi revogado pela nova Lei de Licitações, a 14.133 de 2021, e substituído parcialmente pelo hoje artigo 337-E do Código Penal. Só que esse artigo 337-E do Código Penal traz uma pena de reclusão de 4 a 8 anos e, portanto, é uma novatio legis impeius, uma lei que piora a vida do réu. Como os fatos são anteriores à revogação da lei, a gente vai aplicar a lei vigente à época dos fatos. Temos aqui um exemplo de ultraatividade da lei penal, já que a posterior é uma lei que piora a vida do réu, uma novatio legis impeius, e por isso, ainda que o artigo 89 da 8666 tenha sido revogado, ele ainda continuou respondendo e foi condenado por esse tipo penal já extinto. O segundo tipo penal imputado ao ex-governador é o 312 caput, segunda parte do Código Penal, que é o crime de peculato-desvio. E o peculato na modalidade desvio está exatamente na parte final do 312, que fala em desviar em proveito próprio alheio aquele bem que o indivíduo tem a posse em razão do cargo, tudo bem? O agente já tinha a posse legítima do bem em razão do cargo, mas ele dá a esse bem uma destinação diversa da que deveria ter dado, e essa destinação é feita em proveito próprio ou de um terceiro. Mas não para por aí, né? A casa caiu mesmo, artigo 317, corrupção passiva majorada, que é a solicitação ou recebimento em seu próprio nome ou de outro, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função, antes de exercer a função, mas em razão dela, de vantagem indevida ou aceitar a promessa de tal vantagem, pena de 2 a 12 anos e multa. E aí, pessoal, olha só que interessante aqui agora o 327, parágrafo 2º. Sabe aquele artigo do Código Penal que todo mundo conhece como um exemplo de norma penal explicativa? Se alguém pergunta para você assim, qual é o conceito de funcionário público, você fala assim, 327 do Código Penal, uma norma penal explicativa. O caput realmente traz o conceito de funcionário público, mas você precisa lembrar que esse tipo penal, 327, ele também traz uma norma majorante da pena lá no seu parágrafo 2º, uma causa de aumento de pena. Portanto, a corrupção passiva atribuída ao ex-governador ainda foi majorada em 1/3, exatamente pela incidência do 327, parágrafo 2º do Código Penal, já que, na visão das Cortes Superiores, ele exercia ali um cargo de função de direção, tudo bem? Essa majorante do 327 do parágrafo 2º, anotem isso, segundo o STJ, se aplica ao chefe do Poder Executivo. Esse é o entendimento pacificado, tanto no STF quanto no STJ. Não se trata aqui de uma analogia em malam partem, que é vedado pelo direito penal, obviamente. O texto constitucional, lá no 84, inciso 2º da Constituição, atribui ao presidente da República a direção superior da administração pública federal. Essa mesma lógica se aplica por simetria aos governadores dos estados em relação à administração estadual, ou seja, o governador já se enquadra pelo próprio sentido do texto no conceito de função de direção, e por isso o 327, parágrafo 2º, se aplica aos governadores. Mas seguindo aí, ainda tem mais, olha só.
ainda tem lavagem de capitais e crime de organização criminosa. Tem o artigo 1º, parágrafo 4º da 9.613, que é um aumento de pena, tá? Se os crimes forem cometidos por intermédio de organização criminosa, ou seja, a lavagem de dinheiro na forma majorada, porque praticada por intermédio de uma organização criminosa, compreenderam? E ainda o artigo 2º, parágrafo 4º, inciso 2º da 12.850, que é o crime de organização criminosa. Por fim, todos esses crimes, com exceção da organização criminosa em si, foram imputados ao ex-governador na forma do artigo 71 caput do Código Penal, ou seja, em continuidade delitiva, porque as condutas se reiteraram ao longo do tempo dentro de um mesmo contexto de execução. Então são 5 tipos penais imputados ao mesmo réu com origem no mesmo conjunto de fatos, e é exatamente aqui que a defesa tentou combater a acusação, e a gente vai entender agora isso daí. Olha só, apresentaram 2 argumentos centrais. Ambos giram em torno de um mesmo conceito, de que o réu estaria sendo punido mais de uma vez pelo mesmo fato. Eles trouxeram 2 argumentos, mas ambos acabam tocando na ideia de bis in idem. No primeiro argumento, haveria, na visão da defesa, bis in idem entre o crime de peculato desvio e o crime de corrupção passiva. E também entre o crime de fraude à licitação, lá da 866, e o crime de corrupção passiva. Então, para eles, haveria 2 bis in idem. Um ligado ao crime de peculato, desvio e corrupção passiva, e outro ligado ao crime de fraude à licitação e corrupção passiva. E o argumento defensivo era: se o governador direcionou a licitação e depois recebeu vantagem por isso, não seria tudo a mesma conduta, só que fatiada em tipos diferentes, e, portanto, não seria bis in idem? E o segundo argumento da defesa, e esse é o que mais interessa para quem estuda mesmo a fundo o Instituto do Concurso de Crimes e do concurso aparente de normas, é a ligação entre a corrupção passiva e a lavagem de capitais e fraude à licitação, que, segundo a defesa, deveriam ter sido absorvidas pelo crime fim, que é o crime de peculato. Então, na visão da defesa, o crime de peculato deveria absorver corrupção passiva, lavagem de capitais e fraude à licitação. A defesa queria que fosse aplicado o princípio da consunção aqui. E a lógica era, já que o peculato esgota o desvalor de toda a operação, os outros crimes seriam só etapas do mesmo iter criminis, que, na visão da defesa, seria o dolo do ex-governador, que era o dolo do peculato. O STJ não concordou com a defesa em nenhum dos 2 pontos, e a fundamentação que o STJ usou para fazer isso deve ser vista aqui com calma, porque essa parte vai ser reaproveitável para você em qualquer questão de prova sobre concurso de crimes e concurso aparente de normas. Então vamos olhar com calma isso. Olha só, vamos ao primeiro ponto, que é a questão do peculato, desvio e da corrupção passiva contra o mesmo réu no mesmo contexto fático. O STJ diz que não configura bis in idem porque, presta atenção nisso, a denúncia tratou os delitos de forma individualizada. O peculato desvio foi imputado em razão da destinação diversa daquela legalmente prevista para o dinheiro público. Então, o funcionário empregou o objeto material de forma diferente daquela que teria sido a destinação pública ilícita, e fez isso em benefício próprio ou de terceiro. Já na imputação do MPF, a corrupção passiva foi configurada a partir do recebimento de uma vantagem indevida decorrente da execução do contrato. Portanto, na visão do Ministério Público Federal, e que o STJ concordou, são bens jurídicos distintos e momentos de conduta distintos, portanto, dolos distintos. Um é o desvio da verba pública em si, que é o peculato desvio. O outro é o recebimento da vantagem pelo agente em razão da função pública. Tudo bem? Matamos esse ponto, mas lembrem que a defesa também alegou bis in idem quanto aos crimes de fraude à licitação e corrupção passiva. E aí o STJ
entende que o artigo 317, parágrafo 1º do Código Penal, que é o crime de corrupção passiva, ele tenta punir com maior rigor quem efetivamente realiza o ato priorizando o interesse particular. Ou seja, a majorante da corrupção passiva pune a quebra do dever funcional. E isso é uma reprovabilidade distinta da fraude ao procedimento licitatório em si. Portanto, os fatos descritos na denúncia correspondem a mais de um tipo penal, com violações de bens jurídicos distintos por meio de condutas diferentes e devidamente detalhadas. Então, mesmo estando inseridos num mesmo contexto fático, num contexto fático semelhante, os crimes continuam sendo autônomos entre si. Perceberam a ideia do STJ e como que as teses defensivas foram desmontadas? E aí, a gente chega aqui no ponto mais rico do julgado, tá? Essa tese do STJ não é inédita. Ela, na verdade, é uma reafirmação, em 2026, de um entendimento que a própria Corte Especial do STJ já tinha firmado lá em 2022. E aí vale a pena a gente conhecer os dois julgados, porque é exatamente esse tipo de conexão entre os precedentes que acaba separando quem estuda de forma superficial e quem realmente domina a jurisprudência. Isso te ajuda em uma prova oral, obviamente. Lá em 2022, o julgamento foi da ação penal 989 do Distrito Federal. Foi relatado, essa ação penal foi relatada também pela ministra Nancy Andrighi, tá? O STJ enfrentava ali um caso de um servidor público que recebeu R$500 mil de propina e, na sequência, ocultou a origem desse dinheiro, simulando ganhos com compra e venda de gado. A defesa, naquela época, alegou exatamente o mesmo argumento que a defesa do ex-governador alegou nesse caso recente que estamos estudando, da ação penal 1076, de que a lavagem de capitais seria um pós-fato impunível absorvido pela corrupção passiva, porque, segundo a defesa, é óbvio que quem recebe a propina vai tentar esconder a origem da propina. O STJ, na época, rejeitou essa tese, fixando o entendimento do que a doutrina chama de autolavagem, ou self-laundering, que diz que é possível imputar ao mesmo réu o crime antecedente e o crime de lavagem, desde que sejam demonstrados atos diversos e autônomos daquele que compõe a realização do primeiro crime. Quando isso acontece, não há que se falar em consunção, pessoal. E a justificativa aqui é simples. O autor do crime antecedente, já de posse do proveito ilícito, poderia simplesmente usar os bens ou valores que estavam à sua disposição. Mas ele decide, com um dolo novo, praticar uma nova série de condutas ilícitas para simular a origem ilícita do dinheiro, para movimentar o dinheiro entre contas, dando a ele a aparência de legalidade. E aí pratica, assim, um novo fato típico que merece a reprimenda autônoma da lei de lavagem de capitais. Olha, é exatamente essa mesma lógica que agora foi reafirmada anos depois, em 2026, pela Corte Especial e que se aplicou ao caso do ex-governador. No processo ficou demonstrado que os atos de lavagem de capitais atribuídos aos denunciados derivaram de infrações penais anteriores de peculato, de corrupção passiva e de participação em organização criminosa. Mas as movimentações financeiras foram praticadas de forma autônoma em relação a esses crimes antecedentes, mediante transferência de titularidade de quantias entre contas bancárias de terceiros e contas controladas pelo próprio acusado. Então, a tese fixada pela Corte ficou essa que está aí na tela para vocês. Eventual coincidência temporal entre o recebimento indireto da vantagem indevida no campo da corrupção passiva e a implementação de atos autônomos de ocultação, de simulação ou integração no crime de lavagem não autoriza o reconhecimento de crime único se estiver atingida a tipicidade objetiva e subjetiva própria do delito de lavagem. Olha que essa tese, ela praticamente reproduz aquela do precedente de 2022. O próprio acórdão joga em seus fundamentos o mesmo julgado que a Corte usou na época, em 2022, e um outro
do STF de 2022 também, que é o HC 165036 do ministro Edson Fachin. Preste atenção aqui sobre consunção. Consunção pressupõe que a norma consuntiva, que é aquela que consome a outra, contemple e esgote o desvalor da norma consumida. Vou falar de novo. Consunção pressupõe que a norma que consome tenha todo o desvalor, esgote todo o desvalor da norma que foi consumida. É óbvio isso, não é? Então, se a lavagem tem uma tipicidade objetiva e subjetiva própria, autônoma em relação ao crime antecedente, não vai se aplicar a consunção aqui, mesmo que os dois crimes tenham, em algum ponto, coincidência temporal. Certo? E aí, foram rejeitadas, portanto, as preliminares, afastados os dois argumentos da defesa sobre bis in idem e sobre consunção, e a Corte Especial, no mérito, considerou que haveria prova robusta e coesa da prática de todos esses delitos. Então, Gladson Camelli, ex-governador, foi condenado a 25 anos e 9 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. É a maior pena já aplicada pelo STJ em uma ação penal originária. Além disso, ele foi condenado a pagar uma multa de 11 milhões e 700 mil dólares ao estado do Acre. A votação foi por maioria, eu deixo aí para vocês na tela o nome dos ministros que divergiram, mas ele restou condenado, mas ainda é importante deixar claro, a condenação dele não transitou em julgado. A defesa já apresentou embargos de declaração no próprio STJ e sinalizou recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal. Porém, mesmo sem o trânsito em julgado, a condenação por órgão colegiado já produz inelegibilidade pela lei da ficha limpa, que na prática ameaça o plano do ex-governador de disputar um cargo no Senado. E aí a gente fecha o raciocínio de hoje para você guardar as duas teses. Primeira, não há bis in idem entre peculato, desvio e corrupção passiva, nem entre fraude à licitação e corrupção ativa, quando a denúncia consegue individualizar as condutas e demonstrar que foram bens jurídicos diversos atacados em momentos distintos. E a segunda, a coincidência temporal entre o recebimento da vantagem indevida e os atos de ocultação ou de dissimulação do capital não autoriza a reconhecer crime único. A autolavagem é punível de forma autônoma, desde que demonstrados atos diversos daquele que compõe o crime antecedente. E lembrem-se que essa tese não nasceu agora, em 2026, mas ela já vem sendo construída e aperfeiçoada pelo STJ desde 2022. Olha, esse é o tipo de conexão entre precedentes que eu sempre insisto para vocês fazerem no caderno de revisão. Quando um julgado novo aparece, perguntem sempre assim, será que isso já apareceu antes em algum outro caso? Porque na hora da prova, muitas vezes, o examinador tenta te confundir com isso, e você tendo consciência de que foi uma evolução jurisprudencial, fica muito mais fácil. Se esse vídeo te ajudou aí a conectar esses dois julgados, deixa o like. Se inscreva no canal se você quer um acompanhamento de mentoria próximo, individualizado, com simulados, correção de prova discursiva, acompanhamento em todas as etapas. Se você vai fazer delegado do Paraná, clica aí no link que está na descrição desse vídeo para acessar a lista de espera da mentoria Direito Penal On. A gente faz uma call individualizada, vemos qual é o estágio que você se encontra e planejamos um caminho para você atingir e conquistar o cargo de delegado de polícia. Sexta-feira, te espero 19 horas no Responda Comigo. Vamos fazer uma questão bem bacana essa semana de novo, para você gabaritar e detonar na sua prova discursiva. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.